Abacuque, capítulo 3, versículo 2, parte A. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Amém? Amém. Podem sentar. Um trechozinho pequeno. Mas olha que interessante. O Senhor, desde o início, já começou a falar neste lugar. E falou sobre obediência, quem prestou atenção. Falou sobre o chamado. Falou sobre fazermos aquilo que o Senhor designou a mim e a você. A pregar a palavra dele. E interessante que o tema aqui diz a oração de Abacuque. E ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Como pode alguém ouvir a palavra do Senhor e temer, se ele não conhece ao Senhor? Primeiro passo que nós devemos entender é como é a voz do Senhor em nossas vidas. Eu estava meditando sobre esse tema e pensando, como que é a voz de Deus? Como nós ouviríamos a voz do Senhor? Cada um conhece o Senhor de uma forma diferente. Mas a voz do Senhor é a voz que aquela ovelha consegue ouvir, porque o Senhor é o nosso pastor. E é interessante que às vezes nós associamos, na verdade vamos pensar assim, a mídia, né, os filmes mostram a voz do Senhor como uma voz grossa, grave. Então o diabo sabe muito bem imitar isso. E às vezes nós estamos ouvindo a voz de outra pessoa e não a do Senhor, e achamos que estamos fazendo certo. Então eu gostaria de convidar você a analisarmos esse contexto de ouvir a voz de Deus. Qual forma estamos dando ouvido, como estamos dando ouvido se a gente não conhece. Todos os dias nós devemos conhecer o Senhor. Não que Ele mude, Ele é o mesmo, nós mudamos. A nossa forma de ver as coisas, ela muda-se a cada dia. Talvez o teu pensamento hoje não é o mesmo pensamento de 10 anos atrás. Quantos planos nós fazíamos? Eu penso quando eu era jovem, mas adolescente, e fazia vários planos, pensava de uma forma, e hoje eu já penso totalmente diferente. Porque o nosso meio, ele influencia quem nós somos, mas o meio em que o Senhor está não vai influenciar quem Ele é, mas Ele vai influenciar o meio. E é isso que o Senhor nos chama a fazer todo dia. Que você seja a diferença, o sal dessa terra, a luz deste mundo, e influencie outras pessoas. Não seja influenciado. O mundo, ele tem mostrado as estratégias que levam os jovens hoje à perdição, como já foi falado aqui durante o culto. Quantas pessoas estão se perdendo por poucas coisas. E o diabo, ele sabe como influenciar cada um neste momento, nesse ambiente. Mas o Senhor te chama para fazer a diferença nisso. Por isso que quando você ouve a voz do Senhor, que você entende o chamado dele na tua vida, é diferente a tua história. Nós tivemos vários exemplos na Bíblia que relatam muito bem isso. E um dos exemplos disso é Jonas, um profeta de Deus. E olha só o que diz no capítulo 1 de Jonas, versículo 2. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E desce a Jope, criou um navio para ir para Tarsis e pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles. Irmãos, Jonas, ele fugiu porque o que houve no primeiro versículo, veio a palavra do Senhor a Jonas e disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que Jonas fez? Ele fugiu. E às vezes Deus tem te chamado, tem falado contigo, e você tem fugido dos caminhos do Senhor. A cada culto que nós viemos a este lugar, o Senhor tem apertado um pouquinho o parafuso e falado: ei, conserta-se. Ei, lê a minha palavra, me busca enquanto ainda dá tempo. Como foi falado aqui, não é superficial, é para mergulhar. Você não, irmãos, o véu do templo se rasgou. Você não precisa às vezes de vir a um culto de libertação, que é onde o mover do Espírito Santo é, mas onde tem vasos que dá lugar e fala.
só simplesmente porque alguém vai falar com você. O véu do templo se rasgou para que você tivesse acesso ao Senhor. O véu do templo se rasgou para que você dobrasse seu joelho e falasse: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Quantas vezes nós temos ouvido o Senhor falar, quantas vezes nós temos recebido instruções da palavra para junto chegarmos aos céus e fazermos pouco caso da voz do Espírito de Deus. Sabe por que eu falo fazemos pouco caso? Porque nós não mudamos. Porque nós viemos cada um ao culto e às vezes saímos da mesma forma. O Senhor tem falado neste lugar. O Senhor tem falado contigo aonde você anda. O Senhor a cada instante Ele tem falado com você, tem chamado a tua atenção porque você é um escolhido. Ah, mas eu nunca ouvi a voz do Senhor. Sabe como é que você vai ouvir a voz do Senhor? Conhecendo Ele. Nós conhecemos a voz da nossa mãe. Normalmente, acredito que todos aqui tiveram uma mãe e pai. Mas se não, aquela pessoa que cuidou de nós quando éramos crianças, nós conhecemos aquela voz. Às vezes a voz ela pode estar em outro quarto, mas quando fala, chama a nossa atenção, nós reconhecemos. E é assim que é o Senhor na nossa vida. Mas para que possamos entender e conhecer a voz dele, nós precisamos ter intimidade com Deus. E a intimidade nós adquirimos através da leitura da palavra, da oração. Como você pode ouvir um Deus se você não ora? Se o Netflix toma mais tempo da tua vida do que a palavra? Se o jogo de futebol toma mais tempo do que uma oração? Se um passeio toma um lugar da casa do Senhor? Irmãos, nós não estamos em tempo de cochear em dois pensamentos. Existe um pensamento só. O céu, não é isso que nós queremos? Não é isso que desejamos quando vemos alguém morrendo? O próprio Cristo falava que é melhor estar em um enterro do que em uma festa. Porque quando vamos ao enterro, nós começamos a refletir sobre a nossa vida. O que nós deixamos de fazer, o que nós deveríamos ter feito. E poderia ser nós ali naquele caixão. E aí nós começamos a fazer planos diferentes. Ah, Senhor, a partir de hoje eu vou te buscar mais. A partir de hoje eu vou orar mais. Aí, a partir do momento que saímos dali, tudo muda, tudo volta ao normal. Ah, eu vou lavar minha roupa, eu vou fazer isso, os afazeres tomam de conta novamente. Até quando o Senhor tem que usar os vasos dele aqui para falar: crente, busca. Aleluia, Deus! O que falta na nossa vida mesmo, usando um linguajar um pouquinho, é falta de vergonha na cara. Porque a gente sabe o que precisa fazer. Nós temos o caminho, nós temos o mapa aqui. Ah, mas fazer outras coisas é melhor. Fazer tantas outras coisas é melhor do que estar prostrado, orando ao Senhor, lendo a palavra. Toda vez que vamos ler, dá sono. Mas ficamos horas e horas assistindo uma série. Nós passamos da primeira temporada à sexta temporada e continuamos bem. E nós não conseguimos ler um capítulo da Bíblia. Ou meditar nele. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, a tua voz e temi. Irmãos, o que quer dizer isso? Se o Senhor está falando com você todo dia e você não teme por isso, eu costumo dizer que a palavra que nós usamos aqui todos os dias, ou ela vai nos salvar, ou ela vai nos condenar. Porque se você tem conhecimento daquilo que deve ser feito, você será julgado por isso, se você fez o certo ou o errado. E essa é a voz de Deus falando com o povo dele. O próprio Cristo se materializou aqui e pregou e falou, e quantas pessoas não acreditaram? Quantos discípulos que viram ali o Senhor fazer milagres e ainda assim não creram? Mas através da morte dele na cruz, você está neste lugar. E você pode ouvir a voz de Deus. Você pode conhecer o Senhor.
Mas, irmãos, não vai adiantar nada você ficar sentado no banco sem querer mudar. Porque nós podemos fazer inúmeras orações aqui. Os vasos do Senhor de propriedade neste lugar pode profetizar, pode fazer inúmeras coisas. Se você não mudar a tua vida, ela vai continuar a mesma coisa. E o pior de tudo, você pode até alcançar a bênção que é profetizado neste lugar. Mas do que vai adiantar naquele grande dia você ir para o inferno? É duro ouvir essa palavra? É duro, mas é a realidade. A maioria dos discípulos e apóstolos do Senhor, eles padeceram porque a verdade dói. A verdade, ela dói, ela impacta, ela confronta você. Ela me confronta. Eu primeiro prego para mim, eu primeiro examino a minha vida e falo: Senhor, eu preciso tomar vergonha na cara. Essa é a palavra certa. Porque é legal a gente sair, ir para uma pizzaria, é legal a gente fazer isso, é legal a gente fazer aquilo e aquilo outro. E buscar o Senhor, fica onde? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Olha que palavra forte. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque se você não achar mais o Senhor, você vai fazer o quê? Aquilo que o pastor falou é interessante. Graças a Deus, nós não fechamos a nossa igreja no carnaval. Amém. Em nenhuma outra situação. Amém. Nós não fechamos porque é melhor estarmos ouvindo a palavra do Senhor enquanto ainda podemos fazer isso. Aleluia. Ah, mas José, semana que vem eu volto. Você não sabe se vai voltar. É verdade. Você pode muito bem sair daqui e acontecer algo com você. Talvez você Deus permita só que você vá para o hospital e fique lá internado. É forte isso que eu estou falando para você entender o valor que tem você estar aqui. Aleluia. Quantas pessoas ficaram, eu já fiquei em situações no hospital que eu falava: Senhor, eu queria estar na tua casa. Eu queria estar ouvindo a tua voz, os louvores. Eu queria estar lá. E naquele pequeno momento em que estamos no hospital, nós valorizamos coisas tão pequenas. É verdade. Valorizamos um banho, valorizamos uma água, uma comida gostosa. E o Senhor te proporciona tudo isso hoje. E o lugar que nós deveríamos estar de agradecimento ao Senhor, nós vamos agradecer a nós mesmos, porque nós podemos fazer, eu posso, eu faço, até o dia que o Senhor apertar um pouco e você não puder fazer mais nada. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele temeu ao Senhor porque o Senhor é grande. Porque a obediência ao Senhor, ela te leva a lugares altos. Olha que interessante. Depois de Jonas ter desobedecido muito, depois de Jonas ter retrucado com o Senhor que não iria para um lugar onde o Senhor tinha determinado a ele, o Senhor colocou ele numa provinha e ele: Senhor, agora eu vou. Irmãos, nós aprendemos com o erro dos outros. Deveríamos aprender com os erros dos outros. Onde nós estamos vendo o nosso irmão às vezes contando um testemunho, mas porque ele foi desobediente. Aí através daquilo: Senhor, eu não vou fazer isso, porque vai acabar sobrando para mim. E às vezes a forma que o Senhor apertou ele não vai te apertar, ele vai te apertar pior. Porque você já ouviu o resultado de uma desobediência. E pelo conhecimento o Senhor pode te cobrar por isso. Porque você sabe que não pode, porque você sabe que não deve fazer, e faz. Então ouça a voz do Senhor e tema. Aleluia. Porque o Senhor é tão grande, o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. É verdade, Jesus. E eu acho interessante, irmãos, que aquele versículo que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você tem o Deus, o nosso Deus, Deus pregado na palavra, Ele como o Senhor da tua vida, você é feliz sim. Aleluia. Você pode até passar por um probleminha, mas em meio àquele problema você é feliz. Amém. Na obediência ao Senhor nós aprendemos a ser felizes com aquilo que Ele nos dá cada dia. Porque infelizmente estão mentindo aí em algumas igrejas falando que você vai vir para o Senhor e não vai ter problema. Em nenhum momento eu vi isso na palavra. Até porque Paulo veio para o Senhor e ele foi um dos que mais sofreu. A maioria das pessoas que pregaram o Evangelho padeceram muito. Isso não quer dizer que você está isento disso.
outra vez que eu tive uma oportunidade, eu falei sobre uma situação em que nós somos tão superficial que até os nossos problemas nós achamos que passamos por algo grande. Nós achamos que a nossa escolha errada, que trouxe um resultado ruim, é um problema que gera pela palavra. Senhor, eu estou sofrendo por amor à tua obra. Aí eu paro para analisar qual sofrimento você está passando pela obra de Deus. Tem coisas que o Senhor nos deixa escolher, mas aí o resultado dessa escolha é certo. É igual você falar para mim que eu estou sofrendo muito nessa vida. Aí eu sofri porque eu tenho um cartão de crédito para pagar e estourou o limite. Esse é o sofrimento que você fez a escolha? Então esse não é um sofrimento. Eu estou sofrendo porque eu me enfiei em um relacionamento que o Senhor tinha falado para não me enfiar. Você está sofrendo por isso? Não, você vai sofrer pagando um preço que você mesmo causou. Aleluia. Existem escolhas, irmãos, que o Senhor vem falar: meu filho, não vá por aí. Aleluia. É onde você vai ouvir a palavra do Senhor e temer. Porque o Senhor vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. E às vezes o Senhor está te mostrando, está te ensinando, e você quer continuar no caminho errado. E às vezes o problema que nós escolhemos é a mesma situação se você pegar um carro. O limite da velocidade é 80 e você quer passar 160. O limite da velocidade está ali. A obediência está em você respeitar o limite da velocidade. E você passa 160 e chega a multa e agora vai ter que pagar. Da mesma forma nós vivemos nessa vida. Nós temos a instrução a seguir. Nós temos um caminho a trilhar diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele te chama e Ele te conduz. Aleluia. O problema é que, Senhor, peraí que eu vou só dar uma fugidinha para cá como fez Jonas. Senhor, não vou lá não. Mas o Senhor não garante? Se o Senhor falou para ir, vá. Isso é confiança nele, porque conhecer a voz do Senhor é confiar nele. Aleluia. E olha o que diz no livro de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, diz assim, 10. Então veio o Senhor a Eli e esteve, e chamou com das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Samuel foi instruído por Eli a responder dessa forma ao Senhor. E hoje você está num lugar que talvez vamos fazer essa análise. Eu sou Eli e estou conduzindo a igreja a falar. Quando o Senhor te chamar, você fala: Senhor, eu estou aqui, eis que o teu servo ouve. Aleluia. A partir do momento que Samuel fez isso, ele passou a conhecer a Deus diferente. Aleluia. E é interessante que, se você decorrer no capítulo de Samuel, olha só o que diz no versículo 19 do mesmo capítulo: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Ou seja, enquanto Samuel crescia, enquanto Samuel estava se desenvolvendo, o Senhor estava com ele, porque ele resolveu obedecer à voz do Senhor. Aleluia. O Senhor chamou você. O que você vai dizer ao Senhor? Eis que o teu servo ouve. Ou Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. O Senhor quer um relacionamento com você. Eu bato muito nessa tecla. Por que o Senhor quer um relacionamento conosco? Porque nós somos feitos para ter um relacionamento com Deus. Nós fomos criados, o ser humano ele foi criado para ter relacionamento com Deus. Aleluia. Se você observar o livro de Gênesis, vai descrever bem isso. O Senhor descia todos os dias para falar com Adão. E hoje você tem essa oportunidade. O Senhor nem precisa descer, você precisa descer. Você dobra o seu joelho e fala com o Senhor e Ele te Aleluia, responde. Deus.
Às vezes nós temos a casa do Senhor, é até engraçado. O Senhor fala comigo, aí o Senhor está falando e você, Senhor, fala comigo, e o Senhor está falando. Aí o Senhor usa um louvor, usa uma palavra, usa um irmão, usa um testemunho, e você está disperso e não está ouvindo a voz do Senhor. Infelizmente, talvez porque você não conheça. Porque você não conhece a voz dele. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Do Senhor falar e eu não estar ouvindo, e o Senhor continuar falando. E eu chamo você para isso. Mergulhe no Senhor mais. Se entregue ao Senhor mais. Busque Ele mais. Você pode chegar a um tempo em que a palavra do Senhor, como já está hoje nós vemos a palavra um pouco escassa. Porque as grandes igrejas estão pregando tantas coisas menos a palavra. E talvez se você tiver a palavra fincada no teu coração, você pode até ouvir, mas aquilo não vai te atormentar, aquilo não vai trazer incertezas, porque você já sabe que é um Senhor. Grandes homens que pregavam de uma forma e hoje está indo totalmente oposto à palavra. E você precisa ser diferente, porque a palavra do Senhor está aqui. Você não precisa de grandes homens. Você precisa ser grande diante do Senhor. Aleluia. Grande em obedecer a Ele. Grande em buscar a Ele. Deixar as coisas. Irmãos, é bom curtir um feriadão. É ótimo, excelente. Mas não devemos deixar o Senhor de lado. Porque todas as pessoas que você já viu, que eu creio que você já viu alguém deixar o Senhor de lado, ela se perdeu. E hoje está difícil de voltar. E o Senhor, a cada instante, cada culto, Ele vem falando com você: meu filho, busca-me. Buscar-me-eis e acharei quando me buscar de todo o coração. Aleluia. Busca o Senhor. Eu não posso fazer nada por você, o pastor não pode. Nosso presbítero não pode. Ninguém aqui pode fazer. Meu Deus. Mas o Senhor que está neste lugar, Ele pode fazer, Ele pode mudar a tua história. Aleluia, Deus Santo. Ele pode mudar o rumo daquilo que alguém talvez falou Eu como creio, profecia Deus. errada na tua vida. Talvez lançaram palavras de maldições na tua vida, mas o Senhor, Ele pode te libertar hoje disso. Quebrando, meu Deus, as cadeias. Sabe aquele sonho que está amarrado? O Senhor pode desamarrar. Aleluia, Jesus. Sabe aquilo que você olha assim, eu não sei por onde, eu não sei, não tem mais jeito, o Senhor pode te fazer. Porque Ele faz. Aleluia. Só que é interessante que um filho desobediente, o Senhor não vai agir por ele. O Senhor vai corrigi-lo. Não vai me dizer que quando teu filho está desobedecendo, você, mesmo assim, ainda dá um trocado para ele. Não. Quando teu filho está desobediente, você quer tacar cinto nele. Aí quando você está desobedecendo que o seu filho te tacar cinto, você não quer. Ah, Senhor, está doendo. Ah, Senhor, não dá, não quero. Deus te corrige porque Ele te ama. É verdade. Sabe esse amor que você sente pelo teu filho? Ou talvez esse amor que você sinta pela tua mãe? É esse amor que Deus tem dobrado pela tua vida. É, papai. Por isso Aleluia. todo culto, Ele está aqui porque Ele te ama. E Ele tem te chamado, meu filho, vem, eu quero te conhecer mais. Sabe aquelas pessoas que naquele dia falam, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ou seja, você precisa conhecer o Senhor. Aleluia. Louvado seja Não é simplesmente falar em um Deus ou pregar em um Deus, porque a própria palavra nesse mesmo capítulo ele vai falar: Senhor, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o Senhor vai falar: mas eu não te conheço. Talvez você pode até conhecer, de ouvir. Assim como Jó, antes ele conhecia o Senhor de falar, mas quando ele passou por aquela situação onde o Senhor conheceu ele de perto, hoje eu conheço o Senhor, agora ele pode falar. Irmãos, não tem tempo determinado para que você conheça o Senhor. Não tem hora determinada para conhecer o Senhor. Não tem idade determinada para isso. Basta você querer. Ah, mas eu ainda sou muito jovem. Mas Samuel também era jovem. É verdade. E ele foi chamado. E ele achava que era Eli chamando ele. Da mesma forma, você, talvez uma criança,
Ah, mas eu nem sei falar direito, mas quem vai falar não é você. Aleluia, Deus. Assim como eu, quem eu use ela? Eu não sou ninguém sem Deus. Da mesma forma, os irmãos aqui, grandes homens de Deus, se Deus sair da nossa vida, quem somos nós? Às vezes você possa até se achar tão pequeno, mas quem te faz grande é o Senhor. Quem habita na tua vida é o Senhor. Mas para que o Senhor possa agir na tua vida, você precisa conhecer Ele. Como é que você vai falar de algo que você não conhece? Você vai falar pelas experiências dos outros? Você vai falar pelas ideias dos outros? Infelizmente isso pode trazer até heresias dentro da casa do Senhor. Quando você só ouve pessoas falando e isso e aquilo outro e não mergulha na palavra. A maior verdade está aqui. Essa é a maior verdade. E até quando nós vamos continuar desse jeito? Eu vou aonde o mar me leva. Se você não souber nadar, você vai se afundar. O Senhor hoje Ele te dá estratégia. Hoje Ele quer mudar a tua história. Nós costumamos dizer sempre isso. Hoje o Senhor vai fazer. Hoje o Senhor... Mas depende de você. É verdade. A palavra profética é lançada. Nosso irmão hoje teve um ato profético neste lugar. E foi lançado profecias. Amém. Glória a Deus. Assim a palavra nos garante. Pela palavra nós profetizamos. E vai acontecer. Mas não depende mais de quem profetizou. Lembra daquela viúva? Ela recebeu uma palavra profética. O profeta não estava na casa dela. Falou, vai lá, pega com os seus vizinhos as vasilhas, o que você tiver você vai despejando. É E foi Deus. multiplicado. Aleluia. Aquilo foi um ato profético, porque se ela não fosse, se ela não pegasse emprestado, nada aconteceria na vida dela. Talvez se ela multiplicaria só os que estavam ali e ainda assim ela ia vender e ainda ia continuar com dívida. Ou não sobreviveria do resto. Assim como o profeta falou, vai, multiplica, vende, paga a tua dívida e viva com o resto. Aleluia. Da mesma forma, você precisa ter atitude. Já foi falado isso hoje. Você precisa querer mudar. Se você é um crente morno, cuidado. Jesus está voltando. E o morno ele vai vomitar. Assim diz a palavra. O morno será lançado fora. Aleluia, Deus. Não estou dizendo que a pessoa que só vem, apesar de que você só vinha aos domingos, você vai ficar meio morno. Quando você não tem muita intimidade, cuidado. Mas a tua intimidade aqui é uma coisa, no teu trabalho é outra e em tua casa é outra. Ela precisa ser a mesma em todos os lugares. Aleluia, Deus. Talvez você na tua casa busque bastante, ore no teu trabalho e venha aqui só o seu trabalho, não sei, a sua situação só permita você estar no domingo. Amém. Mas é importante congregarmos, estarmos firmes no Senhor, em comunhão com os irmãos. A própria demonstração da ceia fala sobre isso, estarmos em comum acordo, em união. Então eu não sei como anda a tua vida, mas o Senhor sabe. Ele sabe as tuas necessidades, Ele sabe tudo aquilo que você precisa mudar. E Ele já te falou várias vezes. Tenho certeza disso. Porque não é a primeira vez que você ouve a voz do Senhor. Talvez no hino você já ouviu. Talvez em alguma passagem dessa, como o irmão falou que pregava pelo vagão, você já ouviu a voz do Senhor uma vez. Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor está falando com você, meu filho, volte para os meus caminhos. Meu filho, eu não quero que você me aceite só simplesmente por levantar a mão e vir à frente. Eu quero que você me aceite a fazer morada na tua vida. Aleluia. Porque a partir do momento que o Senhor ele mora no teu coração, as tuas atitudes são diferentes. É verdade. O teu modo de agir é diferente. É E Deus. tudo que te cerca é mudado porque você é diferente. Aleluia. É assim que o Senhor faz. É assim que existe a mudança. A partir do momento que Ele mora na tua vida. Aleluia, A partir do Deus. momento em que você faça do Senhor o teu Deus. A partir do momento que você deixa Ele reinar dentro de você. Glória a Não Deus. existe nada impossível para Ele. Possa até parecer impossível,
Mas o Senhor vem e fala: meu filho, eu estou contigo. Amém. O mar pode estar revolto. Se o mar estiver bravio, eu faço ele acalmar. Ou se eu não fizer ele acalmar, você vai andar por Glória a cima. Deus. Porque é assim que é o nosso Deus. É o Deus que pregamos Aleluia. aqui praticamente todos os dias. E é o Deus que nós queremos que você leve para casa. É o Deus que eu quero que esteja com você no trabalho, na escola, na faculdade, no curso. É o Deus que está comigo. Porque eu busco melhorar. Assim como nosso irmão falou aqui. Nós sabemos ser santo porque a palavra nos instrui. O próprio Cristo falou: sede santo porque eu sou santo. Então nós sabemos sim o caminho da santidade. Negar a nós mesmos, a nossa carne, o nosso eu. E tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Faça isso, que você vai ver o céu de glória que Ele tem preparado para você. Não existe nada nessa mundo. Às vezes nós ficamos tão preocupados em termos tantas coisas. Ah, eu queria um carro novo, uma casa nova, isso e aquilo outro. E o céu é muito maior que tudo isso. É verdade. No céu você não vai ter preocupação com a conta de luz que está vindo carro. Deus santo. Com o ar-condicionado que está quente. É o ar-condicionado ligado direto ao ventilador. Mas no céu nós não vamos precisar dessas Eita coisas. glória, aleluia. Eu não sei como anda a tua vida. Mas muda. Você pode mudar. Deixando o Senhor habitar nela. Se você xingava, não vai xingar mais. Se você praticava algo que não agrada ao Senhor, não vai fazer mais. Aleluia, Deus. Tudo aquilo que a palavra, na verdade, irmãos, tudo aquilo que o Espírito Santo te incomodar, você vai deixar de fazer. É, papai, aleluia. Porque eu já ouvi muita gente questionando coisas que, mas isso está na Bíblia. Mas isso está na Bíblia. Se você é convertido pelo Espírito Santo de Deus, ninguém vai perguntar isso. Porque aquilo que o Espírito Santo te orienta a fazer é o que vai te levar para o céu. A Bíblia é um mapa que você precisa seguir. E o Espírito Santo é quem te conduz. Somente isso. Aleluia. Mais nada. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Que o Senhor continue falando contigo. Não somente agora, mas o restante da semana. Que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor. Aleluia. Que essa palavra venha penetrar no teu coração. Que possa mudar outras vidas ao teu redor. Porque aonde o Senhor está, onde o Senhor habita, o ambiente muda. Por causa de você. Porque você é diferente. Porque você está em Deus e Deus está em você. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.